Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Um bom início de semana, que inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre: em tudo o que fizerem, glorifiquem a Deus. Antes de começar, queridos irmãos, vamos fazer duas coisas. A primeira é que vocês pausem o vídeo e curtam o vídeo. Aqueles que não se inscreveram no canal, já se inscrevam. 1, 2, 3, já, pause. Já? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar quando acabar o vídeo. Quem quiser comentar também está à disposição para comentar, tá bom? E assim que eu puder, eu responderei. Pode ter certeza. Comentário. Eu vou ler com certeza. E a segunda coisa, vamos fazer uma oração para começar. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor Deus amado, me use neste momento para levar mensagens às pessoas como instrumento, que o Espírito Santo me tome e fale através da minha boca. Que eu seja só o mensageiro. O Senhor é quem fala, meu Deus. Que as pessoas possam abrir essas mentes, e eu também, para receber essa mensagem, poder aprender e evoluir com ela e pôr em prática tudo que será ensinado. Agora e sempre, meu querido Deus, que possa encher a gente de vontade de querer aprender mais e de querer evoluir. Que assim seja, Senhor. Esteja no meio de nós neste momento, seja Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, os três maiores professores do mundo, e que possa nos ensinar. E eu sou instrumento para ser usado para você ensinar a todos nós, inclusive a mim mesmo. Tá bom? Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, em tudo que nós fazemos, devemos glorificar a Deus, né? Por exemplo, eu vou ajudar alguém, eu vejo que uma pessoa necessitada, tô vendo que ela está precisando de ajuda, eu vou ajudá-la. Quando eu chego naquela pessoa, eu falo: oi, tudo bem? Deus me mandou aqui para te ajudar. Não vou falar, eu vim aqui para te ajudar, não. Deus me mandou aqui. Eu estou glorificando ele, estou dando a glória a ele, estou dando toda como é que fala? A moral para ele, né? Então, eu estou indo ali porque Deus me enviou, eu não vou ganhar honra daquilo, quem vai ser honrado é ele, você entendeu? Ele me enviou. Então, eu tenho que aproveitar e falar isso, e levar a mensagem. E outro dia eu estava assistindo um vídeo, né? Acho que eu já comentei com vocês sobre isso, né? Já gravei algum áudio sobre isso. Uma menina, ela tava vendendo coisa numa barraca na estrada, junto com o pai, né, família. A menina que devia ter uns 12 anos, por aí, 11, 12 anos. E ela tava vendendo as coisas. E ela falava: Deus te abençoe, que Deus te acompanhe. E muitas vezes ela falava alguma coisa da Bíblia, né? E teve um caso que a pessoa se interessou, agradeceu e se mostrou interessada pela atitude da menina. E a menina então pediu se podia se podia orar por eles. E eles falaram, claro. E oraram juntos ali. Então ela estava defendendo ao mesmo tempo glorificando a Deus, né? Que possamos fazer a mesma coisa. Eu, como professor, eu posso não estar dando aula de ensino religioso, mas quando eu olho para as escolas, elas não têm aula de ensino religioso. As crianças não, não recebem esse ensino. Eu, como professor, não posso dar o ensino diretamente porque eu tenho minha matéria. No caso, minha matéria matemática é uma matéria de vital importância. É a principal matéria, juntamente com o português, são as duas principais, né? Então, eu não posso ficar deixando de dar a aula para falar de outro assunto. Você entendeu? É difícil. Mas um professor de história, por exemplo, poderia. Um professor de filosofia poderia encaixar a Bíblia nas aulas dele. Entendeu? Então, queridos irmãos, eu quero poder ensinar essas crianças de alguma maneira, né? Trazer elas para Deus, mas ao mesmo tempo poder levar a mensagem para elas também. Né? Eu pensei em fazer isso na escola que eu estive, mas não fiz. Vou falar a verdade para você, não fiz. Mas se Deus me iluminar e me encher de Espírito Santo, eu vou fazer. Toda aula eu vou escrever um versículo da Bíblia na lousa. É uma maneira interessante de você trazer os alunos para Deus, né? Como, por exemplo, tudo eu posso naquele que me fortalece, é um versículo que é de praxe, né? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que nós vamos fazer isso. Sempre que ajudar alguém, Deus enviou, né? Eu também, por exemplo, no caso do meu colega que está trabalhando como salva-vidas, né? Eu falei para ele, ele falou para mim esses dias que ele salvou uma criança que estava
se afogando e o colega dele salvou o outro. Eu falei para ele, aproveita e leva uma mensagem para as pessoas. Foi Deus quem me enviou para salvar. Né? Eu falei para ele. Foi Deus quem me enviou para salvar o seu filho e ele leva uma mensagem. E ele está ensinando para todos nós, ele está aí. Ele vai voltar para nos buscar, esteja preparado, tudo mais. Leva uma mensagem. As pessoas precisam, muita gente não tem acesso. E às vezes um estalo nesse momento, a pessoa tá. É o momento que a pessoa passa numa situação como essa, ela está, por exemplo, vulnerável. Ela está sensível naquele momento, porque ela tá remoendo aquele trauma ali que foi sofrido ali. Né? Principalmente uma mãe, um pai, está sofrendo pelo que está acontecendo com o filho. É uma maneira de dar um conforto, confie em Deus, Deus vai dar tudo certo. Entendeu? É uma maneira de você trazer a pessoa para Deus. A pessoa às vezes está tão vulnerável que ela recebe aquilo de braços abertos. Entendeu? É uma maneira de você trazer a pessoa para Deus. E isso faz com que a pessoa tenha interesse em, como é que fala? Em estudar a Bíblia e ir atrás de Deus, né? Infelizmente, queridos irmãos, a maioria das pessoas, a maioria, posso dizer, nunca pegaram a Bíblia para ler. Então elas desconhecem coisas, né? Muitas pessoas, e eu não falo isso somente dos católicos, as igrejas protestantes fazem a mesma coisa. A pessoa só pega a Bíblia para ler na Bíblia, na igreja. Então, o pastor lá da igreja fala, ou missionário, como que vai chamar o da igreja, ele pega e fala, abra a Bíblia em Mateus, versículo 5, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 5, por exemplo. Ou capítulo 5, versículo 23, tanto faz. Eu inventei aqui, tá? Só para dar um exemplo. Aí a pessoa vai lá e abre. Aí depois do culto, abre com o outro, e aí acabou o culto, a pessoa cantou os louvores, acabou o culto, só levanta, põe debaixo do braço e vai embora. Chega em casa e joga no que canto. Então, joga num canto qualquer, e só vai pegar de novo quando for pra igreja outra vez. Né? Aí eu falo pra você, quer dizer, falo pra vocês. Essa pessoa, ela tá aprendendo sobre Deus, ela está conhecendo a Deus, ela está evoluindo? Não, não está. Você entendeu? Essa pessoa, ela está, como é que fala, ela tá fraca, entendeu? Ela não está evoluindo, aprendendo a Bíblia, ela não conhece as coisas da Bíblia. Então, ela é facilmente enganada, ela desconhece as verdades. Por exemplo, o que vocês sabem sobre a guarda do sábado, por exemplo? Vocês que não estudam a Bíblia, que nunca pegaram a Bíblia para ler, que estão me ouvindo. Vocês, por acaso, já leram a Bíblia para entender a guarda do sábado? O que Jesus fala sobre isso? O que Deus falou sobre isso? O que os patriarcas e profetas falaram sobre isso? Né? Qual é a pegada da Bíblia? Então, vocês não sabem. Vocês simplesmente vão na onda do quê? Do que o líder da igreja está falando. E o que fazem muitos líderes religiosos que são charlatãos, não são, são pessoas que estão interessadas em enfiar dinheiro no bolso, manter os fiéis lá para ganhar dinheiro. Eles vão falando e vão fazendo uma lavagem cerebral na pessoa. Eles fazem com que a pessoa se segue a levar ao ponto que ela não escuta nada que outra pessoa fala da igreja. Eu vejo gente de vários lugares assim, não é só de uma não, né? Então a pessoa não pode se cegar, né? Que nem, por exemplo, é minha tia, vou falar a verdade. Ela pegou, ela é testemunha de Jeová, né? E e aí eu cheguei pra ela um dia e falei, né, eu tava conversando com ela, a gente teve conversa. Ela é uma senhora já, de 92 anos, quase 3. E aí ela pegou e um dia eu peguei e falei pra ela que, que a respeito do que foi mesmo, foi assim, que Jesus Cristo era sumo sacerdote. Agora, né, que ele estava na Santíssima, que estava aqui, ele que levava, ele que levava as nossas orações para o Pai. E aí, na hora, ela não aceitou. Ela falava que não sei o que eu desconhecia.
Depois ela falou com o ancião da igreja dela, porque o São Jeová é ancião, né, o líder. E ele confirmou o que eu falei, então ela pegou e aceitou. Quer dizer, ela só confia no líder da igreja dela, né? No ancião. Agora, uma outra pessoa fala, não serve. E isso nós não devemos fazer nunca. Qualquer pessoa que bater a nossa porta pedindo para falar sobre Deus, nós devemos deixar falar. Pois Deus fala com a gente de várias maneiras. Qualquer pessoa que pode bater na nossa porta falando sobre Deus pode nos ensinar alguma coisa. Entendeu? Depois você interpreta tudo que você aprendeu, remoe aquilo, né? E reflete sobre aquele assunto. Isso dá uma olhada na Bíblia se realmente é aquilo. E se você concordar, você então absorve esse aprendizado. Se você achar que não está certo, você exclui esse aprendizado, né? Rejeita, entendeu? Então é assim, deve ser. Agora você não vai falar, chegou uma pessoa na sua cara, não, não vou, né? Tem gente que fala, por exemplo, uma, uma pessoa também que é católica, conhecida minha, ela até fala, ah não, tem que ser crente mesmo para pensar em uma coisa dessa, fazer uma coisa dessa, não sei o quê. Gente, realmente ela tem razão de falar de crente porque ela não é crente. Ela não crê em Deus, né? Porque se ela cresce, ela não agiria desse jeito. Então, realmente, ela tem que odiar quem crê em Deus. Porque quando ela fala crente, é quem crê em Deus, né? Nós todos somos crentes. Todos nós acreditamos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Somos crentes, somos cristãos. O nome melhor para dizer cristãos. Um católico, ele é um cristão? Sim, ele é cristão. Por que ele é cristão? Porque ele acredita em Cristo. É uma doutrina, é uma outra doutrina. Entendeu? Mas é uma doutrina que também acredita em Cristo. Então não deixa de ser uma doutrina cristã. Entendeu? Muitas pessoas pegam e falam, não, que nem meu colega que é católico falou ontem que eu sou protestante, né? Que é o evangélico. Eu sou cristão, né? Todos nós seguimos o mesmo Deus. Porém, tem igrejas que estão com algumas interpretações equivocadas da Bíblia, né? Que a gente vê, a gente anota assim de cara. Então, quando a gente passa a estudar a Bíblia, a gente entende o que é certo e o que não é. Que é mais difícil a gente ser enganado. As pessoas acham que na igreja, como dando mais é suficiente, não é. Né? Muitas delas vão ser surpreendidas com o lago de fogo. Ah, mas eu ia na igreja, eu orava para Deus. Por que eu estou aqui? Porque você não estudou a Bíblia. Porque você foi na igreja, mas você não estudou, você não se interessou em aprender sobre Deus. Compreende, queridos irmãos? E nós precisamos querer saber sobre Deus e glorificá-lo com o nosso corpo, com as nossas ações. Você entendeu? Você não tem que ajudar alguém para você ganhar o mérito, para você se vangloriar aqui, não. É Deus quem deve receber as vangloriações, é Deus que deve receber todas as condolências por aquela atitude. Porque nós não podemos fazer nada se Ele não permitir, né? Quando Deus fecha uma porta, não há quem abra, queridos irmãos. Agora, se alguém te fechar uma porta, Deus vai te abrir outra, entendeu? Deus, ele é maravilhoso, ele é amor puro. É um amor que não dá para nem para descrever, queridos irmãos. Tá certo? Então nós temos que glorificá-lo nas nossas palavras, nas nossas ações, entendeu? Deus prepara as coisas. Você vê, por exemplo, eu estava com um relógio no relojoeiro e ele é da mesma doutrina que eu nem sabia. Né? Eu sabia que eu suspeitava, né? Porque eu fui naquele chaveiro uma vez e ele falou, eu não sou, eu vi que tinha um livro adventista lá em cima, né, da minha igreja. Aí eu peguei pra ele, da coisa adventista, posso pegar? Pode, claro. Ah, mas eu não sou dessa. Aí ele falou, não sou dessa, mas meu irmão é, né? E aí, quando. E aí, então eu suspeitei que ele fosse, né? Eu não reparei que eu já tinha visto ele na igreja. E aí, outro dia, foi aniversário aqui da igreja onde eu frequento, né? Que fez 3 anos, 4 anos. E aí, eu peguei e, e vi ele lá. Falei, esse é relojoeiro, é ele aí, né? E aí, eu tinha perguntado pra ele lá se ele era adventista. Ele falou que sim, tinha filmado, ele falou que meu relógio não estava pronto, né? E aí, eu vim da igreja, tudo. E aí aconteceu, ele tava com o meu relógio, que era um relógio difícil de achar a pulseira dele tinha desmanchado, aquele smartwatch, né? E aí
Ele foi sair da igreja e foi embora depois do culto. Ele não ficou para o almoço. E aí aconteceu. Ele foi ligar o carro dele e aconteceu que o carro dele não funcionava. Aí eu fui ao carro levar as minhas coisas no carro, né, minha pochete e a bolsa da minha. E quem é que vai alterar comigo? Ele. E aí ele veio ajuda, que o carro dele não pegava. Né? Eu falei, tudo bem, eu te ajudei o aparelhinho aqui. E aí não acreditou muito no aparelho, mas eu coloquei lá no carro dele e o carro pegou. E ele pegou, foi embora. Entendeu, queridos irmãos? Então, é... e ele agradeceu. E depois, quando ele foi me entregar o relógio, ele não me cobrou nada. Falou, não, não vou te cobrar. Você me deu uma mãozona lá, me salvou lá. Entendeu? Então você vê como Deus faz as coisas? Um lavou a mão do outro. Entendeu? Entendeu, queridos irmãos? Então, é assim. A gente vê que uma pessoa ajuda a outra. Deus põe as coisas que tem que ser. Entendeu? Muitas vezes ele vai pôr de frente a alguém que está precisando de ajuda. Para que você ajude. Né? Então, tudo que você fizer para alguém, não esqueça de glorificar o nome de Deus. Porque assim as pessoas podem se voltar para Ele. Né? Como o próprio Deus nos disse, né? Jesus Cristo disse, não adianta só eu estar salvo, eu preciso ajudar as pessoas, porque a salvação ela vem com um conjunto, né? Você aceita Cristo Salvador, aceita quem Ele é, o amor que tem por nós, aceita Deus, e aí você se modifica, aceitando a Deus, entendeu? Aí você mesmo vai sentir desejo de seguir as leis de Deus. Foi o que aconteceu comigo. Eu me converti, eu aceitei a Deus de verdade, eu compreendi o que Deus queria de mim, e eu sigo com prazer. Eu não sinto falta de comer carne de porco. E eu amava comer carne de porco. Eu comia feijoada, eu comia torresmo, eu comia bacon. Eu amava comer bacon, linguiça calabresa, linguiça toscana, mortadela, presunto. Comi de tudo de porco, língua de porco, paio, né? Fazia comida com banha de porco, minha mãe fazia café de porco no feijão. Eu comia, entendeu? Quando eu fui me batizar, depois que eu me batizei, eu não pus mais carne de porco na boca, não tomei mais café. Eu não sinto falta nenhuma de comer carne de porco. Nenhuma. Eu faço com prazer isso, de não comer. Não sinto a mínima falta. Por quê? Porque Deus me converteu. Porque Deus me fez entender. Como eu aceitei não comer mais aquilo, Deus ele faz com que eu não sinta vontade de comer aquilo. E eu amava comer isso. Eu não como mais. Você entendeu? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que Deus, ele, ele, como é que fala? Ele é, ele é pai, não é padrasto. Né? Ele sabe o que faz. Se nós tomamos uma decisão, ele vai nos apoiar, vai nos amparar nessa decisão. Tem gente que fala, não vou conseguir. Consegue. Se você tomar decisão, se você se converter, eu primeiro houve a minha conversão. Depois que eu me converti, que eu mesmo me batizei. Entendeu? Eu não precisei da igreja adventista, eu não me batizei na igreja adventista, a verdade é essa. Eu me batizei para Deus. Eu fui no chuveiro, orei para Deus e eu mesmo fiz o meu batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu mesmo me batizei, mergulhei no chuveiro, né, o corpo inteiro, e me batizei. Eu fui na igreja simbolicamente, apenas para me tornar um membro dessa igreja. Por quê? Porque pode ser até que a igreja adventista tenha alguma coisa errada. Não vou, não vou defender aqui, falar mão no fogo, porque eu não ponho a mão no fogo por nada que não seja Deus. Né? Mas a igreja adventista me permite guardar o sábado. Se eu não sou membro dessa igreja, eu não consigo guardar o sábado. Por quê? Porque quando eu fui na escola e eu me recusei a ir na reunião de pais no sábado ou na festa junina, na escola onde eu trabalhei, o que eu fiz? Eu tive que levar um documento comprovando que eu era dessa igreja que eu guardava o sábado.
Você entendeu? E aí, eu fui, né, na igreja, eu falei com a irmã da igreja, a irmã Cida, que é a irmã que administra as coisas da igreja, nessa essa parte, e ela me mandou o papel, o documento, eu assinei e levei. E levei lá na escola pro vice-diretor, né, dizendo que eu não iria no sábado. Agora, se eu não sou membro, eu ia ser, ou eu iria, ou ia ficar com falta, iria ter descontado do meu salário um montão, você entendeu? Entendeu? Então, com a adventista, eu posso guardar o sábado. Ela me permite, me dá esse direito. Agora, no contrário, eu não tenho esse direito. Mas eu me converti e me batizei para o Senhor. Antes de frequentar, eu aprendi muita coisa sobre adventista? Sim, eu aprendi sim. Por quê? Porque eu assisti a TV Novo Tempo. Mas a TV Novo Tempo, eles não ensinam a igreja adventista, eles ensinam a Bíblia. Eles estudam a Bíblia, eles respondem as coisas e falam através da Bíblia. Você entendeu? E isso foi me chamou mais atenção. Você entendeu? Também. Então eles não falam coisas que deixam no ar, não. Eles mostram tudo que estão falando na Bíblia. A Bíblia é a base de tudo para eles. Você entendeu? Então o estudo que é feito é da Bíblia, não é da igreja adventista. Eles nem citam praticamente o nome da igreja, né? Tem o programa Minha da Verdade e todo mundo faz pergunta, até padre faz pergunta, freira, pessoal católico, até ateu faz pergunta lá, pessoas de toda a doutrina. É um canal para todo mundo, não é um canal só para quem é adventista. Mas as pessoas muitas vezes não compreendem isso, né? Entendeu, Pedro? Então tem gente que rejeita assistir a palavra de Deus para assistir coisa mundana. Eu não, eu aprendi a assistir as palavras de Deus. Eu ando até um pouco distante da, da, da- do canal da igreja por conta que eu tô muito no videogame, muito na coisa à noite. E aí durante o dia tem que fazer as coisas, mas eu não vejo. Mas eu tô pretendendo voltar a ver. Essa semana eu já comecei a ver de novo. Porque é importante você tá lá da palavra, senão você acaba ficando sem ideia. Eu gravando essa mensagem todo dia, se eu não estar com bastante estudo, eu vou ficar sem assunto para falar com vocês. Você entendeu? Eu estou sempre em estudo, né? Então, a minha igreja está fazendo um devocional diário, a gente faz a meditação, estudo diário da escola sabatina, a gente lê a Bíblia diariamente, alguns capítulos, né? Você vê que são três coisas, já, que eles já acordo com a Bíblia. E no sábado eu ainda faço um estudo bíblico paralelo. Isso para quê? Para que eu possa estar sempre em contato com a palavra de Deus. Eu tenho que me manter firme e forte na minha fé. Se eu deixar de estudar, eu vou enfraquecer na minha fé. E eu ainda pretendo voltar a assistir Novo Tempo para ficar mais forte ainda. Eu estou só esperando chegar no material que eu comprei. Né? Eu comprei o devocional e as revistas quarta-batinas eu vou pegar quarta-feira. Né? Mas eu estou em estudo, porque eu preciso desse estudo, né, queridos irmãos? Então nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. Você entende? Não é só ir na igreja, não adianta nada. O que você estuda na igreja, fica lá na igreja quantas horas? Uma hora na igreja? 45 minutos? Uma hora e pouquinho? É muito pouco para você estudar a Bíblia. Você vai uma vez por semana, vai duas vezes por semana, vai três vezes por semana, vai quatro, que seja quatro, é muito pouco. Você tem que estudar a Bíblia todo dia. Você tem que estar estudando a palavra de Deus todo dia. E estudar não é ler. Diferente. Como assim? Quando você lê a Bíblia, você vai lendo nada. Você começa a ler lá que eu estou lendo a Bíblia. Desde o capítulo. Comecei de acordo com o que está escrito na revista Casamatina. Foi como é o começo do ano, é Gênesis, né? O livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Aí já estamos no capítulo 15. Hoje vai até, acho que você vai até o 22 hoje. Eu tenho que ler o de hoje, ainda não li, né? Então, até o fim do ano, a gente lê um pedaço por dia, nós vamos ler a Bíblia inteira, né? E eu já conheço de olho fechado a, as histórias de Gênesis, né? A história de Abraão, a história de José, a história de Isaac, de Jacó, que virou Israel, tudo mais. Eu conheço tudo ali. Se eu não tenho lido a Bíblia inteira, eu ainda assisti a novela. Novela José do Egito, né? Depois assisti a minissérie Lia e ainda assisti a
como é que fala? Eu não assistia a, a novela Gênesis agora. Entendeu? Então eu já conheci bastante sobre esse assunto. Já estudei também na escola sabatina sobre esse assunto. Já fiz curso bíblico sobre esse assunto. Já estudei também no Novo Tempo sobre esse assunto. Entendeu? Então eu conheço bastante, mas eu estou relendo a Bíblia de novo junto com eles. Por quê? Porque é importante. Porque toda vez que você relê, você dá atenção para algo que você não viu. Você estava em outro patamar. Quando eu li a Bíblia, quando eu li ela inteira, eu estava eu tava engatinhando na fé, tava aprendendo. Hoje eu já tô numa fé mais forte, então eu vou ler, eu já vou prestando coisas que eu não prestei atenção naquele momento, que nem, por exemplo, eu não prestei atenção que no livro de Isaías é falado sobre uma espécie de carro de Deus, que Deus tem um carro, você entendeu? Eu não prestei atenção sobre isso, mas quando chegar nesse momento novamente, eu vou prestar bem atenção, entendeu? Então você vai aprendendo coisas novas, e estudar a Bíblia não é só ler, isso aí é ler. Agora, estudar a Bíblia, é você pegar e fazer o quê? Eu tenho uma Bíblia de estudo aqui, por exemplo. Aí tá lá o tema, morte. Aí eu procurei ali a morte, o tema, né? Lá no fim da Bíblia. Aí lá tem uma lista de versículos, né? Da morte, embaixo uma lista de versículos lá, vários, que todos eles falam desse mesmo assunto. Você entendeu? Esse mesmo assunto que é a morte. E aí você, aí vai ter um versículo que é em Deuteronômio, outro que é em Salmo, outro que é em Jeremias, outro que é em Mateus, outro que é em Hebreus, outro que é em Filipenses, tem a Nicenses, e assim vai, né? E aí você pega todos esses versículos, você lê um pedaço, lê um, lê outro. Muitas vezes, às vezes é interessante você pegar, ela tá falando versículo, vamos supor, 1 Tessalonicenses 12:5. Aí você faz o quê? Você vai lá, em vez de ler só o 12:5, você lê o 12:1 1 a, a 10, por exemplo. Entendeu? Você lê o 12, 1 a 10, por exemplo. Assim você vai, ou pelo menos 1 até 5. Que assim você vai entender o contexto que está sendo falado. E ver se tem um título, que às vezes na Bíblia tem um título naquele pedaço, né? Então, e aí então você vai entender o contexto que está querendo ser dito ali, né? Porque muitas vezes o cara está criticando, ele está sendo irônico, e você lê só o versículo, né, dá a impressão que o cara está aceitando tal coisa. Você entendeu? Por isso é importante você ler um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, para você entender o contexto daquele versículo. Você vai perceber, estudando a Bíblia dessa maneira, que a Bíblia não se contradiz. Que o que ela fala em Gênesis, ela vai falar em Apocalipse, ela vai falar em Mateus, ela vai falar em Lucas, ela vai falar em Salmo, em Isaías, em Jeremias, em Oséias. Vai falar sempre a mesma direção. Ah, mas é o mesmo texto sempre, deu só um livro, sei toda a Bíblia. Não, não é isso. Ela vai falar a mesma direção, ou seja, a base da Bíblia é uma só, amor. Essa é a base bíblica, entendeu? Ela vai mostrar sempre a mesma direção, a direção ao amor, ao que é certo, ao bem, ao perdão, à justiça, à misericórdia. É o que ela aponta o caminho inteiro. E se ela fala em algum canto da Bíblia que a morte é um sono, que é dormir, que é botar o pó da terra, ela vai falar isso no decorrer inteiro. Que nem, por exemplo, quando Deus condena Adão. Adão não. É Adão mesmo, tá certo. Adão, quando ele come a fruta proibida, do pó da terra vieste, ao pó retornarás. Ele não vai falar na Bíblia lá na frente que, que a pessoa morre vai em espírito para o céu. Não. Ele vai seguir o mesmo pensamento. Então o que é que ele fala lá na frente? Através de Salomão e Eclesiastes, ele fala o quê? Que quem está morto jamais vai voltar a sentir o que é feito embaixo do sol. Ou seja, que a pessoa que está morta ela não pode voltar para sentir algo embaixo do sol, né? Depois na frente fala que o morto, quem tá vivo, tudo sabe, quem tá morto nada sabe. E outra parte da Bíblia tá falando que a pessoa morre, que, que quem tá morto não sente nada, não sabe de nada. Quem tá vivo sabe de tudo, mas quem tá morto não sabe nada. Entendeu? Entende? Depois na frente fala que aí você pode usar esse versículo erradamente, né? Porque fala que, quem tá vivo, quem tá morto
Mesmo, quem está vivo, mesmo que morra, viverá, né? Acho que é esse. E quem está vivo jamais morrerá. Você pode falar, mas se já vai morrer, como vai morrer? Né? E se quem está vivo, quem morra, viverá, então quer dizer, está falando que a pessoa morreu, mas você vai continuar viva. Tudo bem, então se a gente levar na literalidade desse assunto, a gente vai ter que literalizar a primeira parte disso também, que diz, a segunda parte que diz, e quem morreu em Cristo, quem está vivo jamais morrerá. É a segunda parte. Quem está vivo jamais morrerá. Então, que nós não morremos? Existe alguém que nunca morreu? Não. A não ser Elias e Enoque, que foram levados vivos para o céu. Não, né? Então, não é literal. Ali uma metáfora, é um significado, é uma coisa significativa. Que Jesus quis dizer o que com isso, com esse texto? Que quem morrer em Cristo vai ser ressuscitado para a vida eterna. Por isso viverá. Né? Que morra, viverá. Né? E aqueles que estão vivos, que creem em Cristo, não vão morrer a segunda morte. Ou seja, não irão pular de fogo para a morte eterna. Irão para a vida eterna. É isso que ele está querendo dizer ali. Só que a pessoa lê a coisa e literaliza, ou seja, leva a verdade. Você entendeu? Leva ao pé da letra, e não é ao pé da letra. Porque senão vai falar que a pessoa que não morrerá, que segue a Deus, e todos morreram. Cadê então os apóstolos que serviram verdadeiramente a Cristo? Todos morreram. Onde é que está Abraão, que foi servo de Deus? Morreu. Onde é que está Moisés? Morreu e foi ressuscitado, está no céu. Né? Então, Josué morreu. Abraão morreu. Isaac morreu. Jacó morreu. José morreu. Abel morreu. Sete morreu. Noé morreu. Samuel morreu. Elias morreu. Jeremias, Ezequiel, Salomão, Davi, todos morreram. Então, não é, não é quem é fiel a Deus não morrerá a morte eterna, não morrerá a segunda morte. Mas a primeira vai ter que morrer, ou só não morrerá se Jesus Cristo retornar antes da sua morte. Aí ele vai transformar você vivo mesmo. Porém, se, se ele não voltar, todos vão morrer. Enquanto ele não voltar, todo mundo vai morrer. Entendeu? Então, não é literal. Então você tem que aprender a interpretar a Bíblia e compreender o que o autor está querendo dizer. Né? Por exemplo, lá em Apocalipse, João fala que a primeira besta ia vir do mar e a segunda besta da terra. O que quer dizer isso? O pessoal fala, não vamos para a praia porque a besta vai vir do mar. Sinto lhe informar duas coisas. Primeiro, essa besta já veio do mar. Então não tem problema nenhum se fosse por esse motivo de ir na praia. Segundo, ela não vai sair de dentro do oceano. Não é um monstro que vai sair do oceano. Não é uma besta. E sim um poder que já veio, que é a primeira besta, e que proibiu o estudo bíblico. Exatamente isso. Que calou as duas testemunhas, que é o Novo e o Velho Testamento. Um poder político religioso que proibiu o estudo da Bíblia, que era, claro, o sistema papal, né? Que na época, né, que proibia o estudo da Bíblia. Eles proibiram tanto que ninguém mais tinha acesso à Bíblia. E quando homens como Martim Lutero, Zwingli, entre outros, conseguiram acesso à Bíblia e perceberam que estavam sendo enganados, que não estava certo, que estavam seguindo, as pessoas que eram honestas, né? Tanto Martim Lutero quanto os Zwingli, eles foram padres, eles foram sacerdotes católicos, mas eles acharam a Bíblia e aí eles conheceram a verdade que eles não conheciam e largaram e passaram a criar o movimento protestante, né? O interessante é que eles falam tão mal da igreja protestante e ela foi fundada por católicos que ficaram contra a igreja católica quando eles pegaram uma Bíblia e estudaram em vida a verdade. Porque Deus os tocou para isso.
Eles foram perseguidos, mortos, né? Como a gente sabe. Então a primeira besta que veio do mar já veio, o que significa? Do mar que ela veio do meio de um povo. O mar significa povo, significa algo que é habitado. Então, de um povo, de um país, né? Fala também que essa besta é num lugar cercado de montanhas, né? Que era um poder político religioso. Quando você olha, tudo bate com o catolicismo, né? Com o poder papal. Por quê? Porque aonde está a liderança do poder papal? Em, no Vaticano. No Vaticano fica no meio da Itália, no meio de Roma. No meio da cidade. O Vaticano fica como? Cercado de montanhas. O Papa, ele não é tanto um líder político quanto religioso, sim, porque o Vaticano é considerado um país. Então, o padre é o presidente, é o líder do Vaticano como político e é o líder da Igreja Católica. Ou seja, num país que não é católico, o Papa pode entrar lá como líder político, entendeu? Mesmo que eles proíbam a entrada de cristão, que nem por exemplo na Grécia. Na Grécia não pode entrar pessoas que falam sobre Deus. Mas o Papa pode ir lá como presidente do Vaticano, entendeu? Como político, não como religioso. Então é um poder político religioso. E ali foi a primeira besta. Até que Napoleão Bonaparte veio e matou, ele prendeu e matou o Papa Pio XII, a gente sabe disso. Né? Se você contar o tempo depois da conversão de Constantino e que as Bíblias começaram a ser proibidas, você vai ver que vai dar exatamente o tempo da profecia bíblica da primeira besta, quando ela recebeu a feira de morte. Mas o poder papal acabou? Não, ele continua aí, como está escrito na Bíblia. Né? A segunda besta vem da terra. O que significa terra? Significa um lugar que não é habitado, né? Mas que passou a ser habitado, que foi os Estados Unidos, né? Fala que ela veio do lugar da terra e que ela veio do meio de um povo que era protestante, no meio do povo de Deus. Ou seja, então quer dizer que no meio da igreja, você acha que a tua igreja é certa, de Deus, então do meio da tua igreja vai sair a besta? Não. Vai sair do meio de um lugar onde não era populado e que virou um lugar que, que é do povo, de um país que virou um povo de Deus. Estados Unidos, é um lugar que não era populado, que era um lugar sem ninguém. Aí veio os ingleses, né, que eram protestantes, que eram pessoas de Deus e fundaram ali aquele lugar. Aí houve a independência e ali os Estados Unidos é protestante até hoje, ele é. Por quê? Toda a eleição que tem, toda coisa, eles, como é que fala? É, eles, antes de ter uma, uma decisão lá na Câmara dos Deputados, lá, dos senadores e tal, é feita uma reunião política, é feita uma oração. As empresas fazem uma oração, por quê? Porque eles são muito servos de Deus. Mas no meio deles vai surgir a segunda besta, tá? Isso é claro na Bíblia. Então a gente tem que aprender a interpretar o que João quis dizer. Ele escreveu em códigos, por quê? Porque ele estava preso na ilha de Patmos quando ele escreveu esse livro. E se ele, por acaso, escrevesse claramente as coisas, o poder romano ia interceptar aqueles papéis. Pelo menos os judeus que eram contra Jesus, né, na época, eles iriam interceptar aqueles papéis, não ia chegar onde tinha que chegar. Então ele escreveu em códigos, somente as pessoas que realmente fossem cristãos iriam compreender aqueles códigos. Compreendem, queridos irmãos? Por quê? Porque a resposta para aqueles códigos estão na própria Bíblia, estão nos próprios textos da Bíblia, respondem, traduzem esses códigos. Né? Então, queridos irmãos, é isso que nós temos que entender. Estudar a Bíblia é você pegar um pedaço aqui, um pedaço ali, interpretar um texto aqui, outro ali, para você poder compreender o que a Bíblia faz sobre determinado assunto. Isso é estudar a Bíblia. Então é necessário que a gente faça isso para que a gente possa entender as coisas, compreender o que Deus quer da vida da gente. Você que está interessado em servir a Deus, você quer servir a Deus? Tem certeza que você quer servir a Deus? Então você quer servir a verdade de Deus a qualquer custo?
Estude a Bíblia para você saber a verdade, para você seguir o que é certo. Tá certo? Vamos fazer uma oração para encerrar, queridos irmãos. Pai nosso que estás no céu, querido Deus amado, peço que você rapidamente, todos que estão me ouvindo aqui, a minha também, se essas pessoas realmente estão interessadas em seguir o Senhor, que abra a mente delas, que enfia nelas completamente o interesse que cria nelas, que elas estudem a Bíblia para saber a verdade, para seguirem realmente a verdade. As pessoas que estão me ouvindo são pessoas realmente sinceras, que realmente querem aprender a Bíblia, Senhor, que façam nascer nelas esse instinto delas estudarem para querer realmente a verdade. E se tem gente me ouvindo que não é sincera, que realmente não quer seguir a Deus completo, né, só segue por interesse, cria nela, Senhor, uma vontade de querer saber mais, de querer realmente seguir a Deus. Mostra para ela, se revela a ela, meu Pai. E a mim também, se eu tiver feito já de errado, Senhor, sempre continua me guiando, Pai, para que eu possa fazer o que é certo. Ama cada vez mais em mim também, Senhor, o interesse em aprender e estudar a Bíblia. E estar sempre contigo, sempre querendo a verdade, Senhor. Não deixe esse instinto, esse interesse morrer dentro de mim. Esteja sempre comigo, Senhor. Abençoe a todos nós, tanto a mim quanto as pessoas que estão me ouvindo, Pai. Que todos possam ser abençoados com uma boa semana que se inicia hoje domingo a todos. Muito obrigado, meu Pai, que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que graças a Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, tá bom? Muito obrigado a todos, boa semana a todos, queridos irmãos. Amém.